A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,6% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com a PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Essa foi a menor taxa de desemprego para o mês de agosto em toda a série histórica. Para entender melhor esses bons resultados, eu converso agora com a diretora técnica do DIEESE, Adriana Marcolino. Adriana, o que levou o Brasil a apresentar essa baixa taxa de desemprego? Boa noite. Boa noite, Gihanna. Boa noite também a todas as pessoas que acompanham o seu jornal. E, bom, como a gente sempre comenta aqui quando é divulgada as taxas de desemprego nesse último ano, né? Isso tem muita relação com a retomada de investimentos, né? Então, houve uma retomada dos investimentos, tanto com PAC, programa de reindustrialização, programas de transferência de renda, política de valorização do salário mínimo, e tudo isso tem um impacto positivo no crescimento da economia. A economia cresce, os investimentos crescem, aumenta o emprego, cai a taxa de desemprego, né? E aí a gente tem um impacto sempre positivo no mercado de trabalho. E eu acho que para ilustrar um pouco, né, o resultado do PIB do segundo semestre é bastante elucidativo para explicar esse movimento, né? Então, o PIB ele teve alguns elementos que ajudaram a puxar esse PIB, né? O PIB do segundo semestre ele cresceu acima das expectativas, né? Então a gente teve aí um aumento de máquinas, um aumento de caminhões, um aumento de investimentos em estruturas produtivas, né? E tudo isso puxado pelo mercado interno, puxado por um aumento de demanda, né? E mesmo que isso tenha também crescido a partir de, né, esse aumento de máquinas, de caminhões, a partir de importações, o governo também tem uma política agora para tentar reduzir essas importações, ou seja, no médio e longo prazo, a gente tem condições de gerar mais e melhores empregos, transferindo, ao invés de importar, a gente produzir nacionalmente, né? Então, o mercado de trabalho, ele está melhorando os indicadores, a inflação está estabilizada, a gente tem programas de transferência de renda, tem investimentos, então todo esse cenário ajuda a gente a ver a cada divulgação das taxas de desemprego, essas quedas que surpreendem, né? São quedas aí, como a gente viu, de 0,5%, de meio ponto percentual em relação a um trimestre anterior, né? Então, é um volume bastante relevante para o mercado de trabalho como o brasileiro, né? A única questão que fica, Gihanna, é que as taxas de juros voltaram a crescer, né? A questão é por que voltaram a crescer num cenário de inflação controlada, né? A gente não tem aí um descontrole inflacionário nesse momento, né? E a gente avaliar como é que então essa retomada do aumento da taxa de juros pode refletir nesse mercado de trabalho que estava indo tão bem, né? Que está indo tão bem. A taxa de juros aumentar é jogar contra o país, né? Agora, o número de empregados com carteira assinada também cresceu, chegou aí a 38,6 milhões. Por que é importante o estímulo a esse tipo de emprego? Bom, esse tipo de emprego, né, é o emprego protegido, né? O carteira assinada é o trabalhador que tem direitos trabalhistas, direitos previdenciários e direitos sindicais, né? Então, os empregos trabalhistas é o 13º, as férias, né, o FGTS, os direitos previdenciários. Então, além da aposentadoria, né, que vai ter lá quando o trabalhador for se aposentar, a gente tem outros benefícios previdenciários, como a licença maternidade e o auxílio-doença, se porventura o trabalhador se acidentar ou se for acometido por alguma doença, seja relacionada ao trabalho ou não, e precisar se ausentar do seu trabalho, ele vai continuar recebendo aí o seu salário, um benefício previdenciário para não ficar descoberto nesse período em que ele não puder trabalhar. E também os direitos sindicais, né? Então, a negociação coletiva, que vai todo ano negociar um reajuste salarial para os trabalhadores e trabalhadoras, né? E que também, se os trabalhadores tiverem sendo prejudicados dentro da empresa, né? Eles também podem acionar o sindicato
para poder entrar em contato com a empresa e tentar resolver esse problema, né? Então, o trabalhador com carteira tem todos esses direitos, por isso que é muito relevante, né? Um trabalhador com carteira assinada, ele está protegido, é o que a gente chama de emprego protegido, né? Por conta de todos esses direitos. Perfeito. Em compensação, o emprego sem carteira assinada também cresceu e bateu recorde. Isso preocupa? Só para fechar aqui rapidinho para a gente. Tá. Preocupa bastante porque ele cresceu numa velocidade muito acima do emprego com carteira assinada, né? E só para falar para quem está assistindo o seu jornal, emprego sem carteira é diferente de informalidade, né? O emprego sem carteira é aquele que o trabalhador ou a trabalhadora trabalha numa empresa, mas a empresa não assinou a carteira dele. Não é um informal que está lá com sua banquinha na frente do metrô, que vende bolo, enfim. Né? Então, isso é bem diferente. Esse empregador, ele não assinou a carteira, ele não garante os empregos trabalhistas, previdenciários e sindicais desse trabalhador, ele não recolhe a parte patronal dos impostos trabalhistas, inclusive depois vai lá defender reforma da Previdência, né? Mas ele não está pagando a parte do empregador e nem do trabalhador da Previdência Social, por exemplo, né? Então, é um trabalho desprotegido, sem direitos, né? Que deixa o trabalhador numa situação de vulnerabilidade. Muito bem. Bom, é boa notícia, é mais emprego com carteira assinada de toda forma. Eu te agradeço aí pela participação, Adriana. Boa noite. Eu que agradeço. Um abraço.